Bom dia, galera. Bom dia aí para quem está chegando. Quem está chegando aí, vai dizendo aí no chat aí se está tudo ok, está me escutando direitinho, para a gente poder começar. Né? Um minutinho aí, é só o tempo que vocês entrar. Desculpa a demora aí, mas tava um carro de som aqui perto da minha casa aqui. Parabenizando o pessoal ali, um vizinho aí que fez aniversário, e logo cedo, na hora da manhã, o pessoal mandou o carro de som. Aí por isso que eu demorei para se conectar aí para vocês. Quando tá essa zoada. O carro de som já parou, já foi embora. Agora estamos juntos aí. Tá todo mundo me escutando aí direitinho? Fala aí no chat aí para ver se tá ok, se tá normal. Beleza. Uhum. Ah, que bom ver vocês aí. Ah, com saudades. Fazia um tempão, né, que a gente tava sem aula praticamente. Então nos dias que foi para ter aula, aí teve reunião, teve não sei o que, teve não sei o que. E até que fim a gente retomou aí as atividades normais. Ok? Então deixa eu só ver quem é que está por aqui. Né? Ok. Pronto. Então já está a maioria da sala, já dá para a gente começar. Então, a gente vai dar continuidade àquela revisão em matemática fundamental. Só um detalhe, né, que eu tinha conversado com vocês sobre a questão do SSA. Então, lembrando que a gente, ou seja, todas as questões e todos os assuntos que a gente está trabalhando em matemática fundamental vai ser voltada ao programa do SSA, tá bom? Então, ao programa do SSA, a gente vai adaptar nessa disciplina de matemática fundamental. E na disciplina de geometria, a gente vai seguir o ritmo normal, né? Ou seja, vai seguir o livro do jeitinho que está lá direitinho, porque todos os assuntos que estão lá no livro estão presentes no SSA, tá bom? Então, a gente vai seguir lá a geometria normal, direitinho. Em matemática fundamental, o cronograma está sendo adaptado para esse propósito, tá bom? Desde o começo do ano, eu já tinha organizado isso, né, para a gente trabalhar essa parte do SSA aí, né? Vocês viram aí que o Enem já saiu com a data, então logo logo a UPE deve estar se pronunciando também com as datas do SSA. Vocês fiquem ligados aí, qualquer coisa que eu souber eu posto lá no grupo para vocês do WhatsApp. Bom? Então, olha, vamos à nossa revisão aí, continuando aí áreas de figuras planas, né? Vamos lá. Vamos avançar aí. Pronto. Ó, primeira questão aí, né? No caso, tá aí como questão 6, porque é dando continuidade à aula anterior que a gente trabalhou, tá bom? Então, dando continuidade aí a esse conteúdo. Vai lá. Essa questão diz: qual o valor da área do polígono a seguir? Ele quer saber qual a área desse polígono a seguir aí. Saber quanto é que mede área esse polígono. Ó, quando você olha para uma figura como essa, normalmente, no caso é uma figura não convexa, né? Então, normalmente o cérebro automaticamente ele vai limitando, dando limitações aí para você, para chegar numa possível solução. E seu cérebro automaticamente vai pensar em duas possibilidades. Ou você traça um segmento aqui, limitando aí a figura, dando esse processo todo, ou você traça um segmento aqui, ó, esse pequenininho. E aí limitando a duas figuras, a área 1 e a área 2. Né? Então, tem essas duas possibilidades de você fazer aí essa figura. O cérebro automaticamente ele vai como é que eu posso dizer, te levar a essa situação, automaticamente. Tá bom? Coisa da nossa cabeça aí, coisa do cérebro mesmo. Então vamos lá, vamos resolver dessa forma aí que tá aí. Então vamos resolver primeiro esse quadradinho aqui, esse pedacinho que tem aqui, que é a área 1. Né? Então a área 1, observa que ele tem o seguinte, ó, essa distância daqui até aqui vale 12.
Vale 12 a distância toda. Só que esse pedacinho aqui, somente esse pedacinho vale quanto? 7. Foi o que foi dado para a gente aí na imagem aqui. Ó. Vale 7. Então esse pedacinho até aqui vale 7. Então 12 menos 7 aqui vale quanto? 5. Então eu tenho um quadrado do lado 5. Como é um quadrado, a área L é ao quadrado, 5 ao quadrado dá quanto? 25. Ok? Agora vamos para a área 2. A área 2 é um retângulo de lado 7, porém essa distância daqui para cá é a soma de 7 mais 5, que dá quanto? 12. Então é um retângulo 7 por 12. Retângulo é base vezes altura. Então 7 vezes 12. Ok? Aí você calcula aí. É 7 vezes 12. Tá bom? Calcula aí. Então você vai encontrar 7 vezes 2, 12 é 1, 84. E agora você vai somar esses dois valores. Tá bom? Então você vai somar 84 mais 25. Somando aí você vai obter 109. Ok? Então vocês vão somar aí e vai obter 109 metros quadrados. Resposta aí, letra B. Questão bem tranquila, né? Questão que quando cai, quando é cobrado, né? O SSA mesmo ele tem o costume de colocar questões de figuras planas nesse formato, porque o aluno ele está acostumado na escola, né? A própria cultura, né, dele, não só do aluno, mas de forma geral, né, é ver as figuras convexas, né? Trabalhar com as figuras convexas, que é a maioria. Quando cai uma questão como essa, assim, a pessoa já fica, né, meio que aquele que está só com figura convexa, vai pensar que não vai conseguir responder. Mas aí uma dica para você é sempre transforma as figuras não convexas, ligando pontos específicos, transformando em figuras convexas. Ok? Beleza aí? Alguma dúvida nessa questão? Posso avançar? Vou deixar o chat aberto aqui, que é qualquer coisa vocês vão falando aí, eu vou vendo aqui direitinho. Eu deixei ele aberto aqui na minha tela. Pronto. Ok? Então, ó, vamos para a próxima aí. Sétima, letra A. Nessa sétima questão aí. Determinar a área das figuras seguintes. Então, a letra A aí é determinar a área dessa figura aí. Olha que figura torta. Se a gente for contar aí a quantidade de lados que tem essa figura, tem 1, 2, só 1, 2, 3, 4, 5. Acredito que isso é um pentágono. Então, essa figura aí é um pentágono. Possui 5 lados. E todo polígono que possui 5 lados a gente chama de pentágono. Porém, é um pentágono aí todo torto, né? Se você olhar aí, é um pentágono todo estranho. Na verdade, a gente chama de pentágono irregular. Né? E, como eu disse, né, são figuras que quando o aluno está acostumado só a trabalhar com figuras regulares, porque vê a diferença dessa figura para essa figura aqui, né? Vou fazer só um esboço, você vai ver que o meu esboço ainda vai estar mais bonito do que isso aí. Então, vê, a gente está acostumado a um pentágono nesse formato. São os pentágonos regulares. Agora foi apresentado para a gente um pentágono irregular. E as figuras irregulares, ela não tem fórmula como as figuras regulares que a gente vê. Ela não tem uma fórmula específica. Ah, vamos calcular a área de um triângulo, vamos calcular a área de um retângulo, que tem as fórmulas específicas lá. Né? As figuras irregulares, a gente tem que analisar quais são as figuras que aparecem nela. Para nossa sorte, no enunciado aí, ele dividiu essa figura ó, em 3 triângulos. A gente tem esse triângulo aqui, que eu vou chamar de área 1, tem esse triângulo aqui de área 2 e tem esse triângulo aqui de área 3. Então ele dividiu. O de área 1 é o mais fácil dele, ó, porque o de área 1 eu já tenho a base, aqui é a base, e tenho a altura. Então é só multiplicar, né? A gente sabe que a fórmula de um triângulo, vou até colocar aqui, ó, a área total de um triângulo pode ser encontrada por base vezes altura dividido por 2. Então a base é 1, a altura é 1 dividido por 2. 1 vezes 1, então dá 1 sobre 2. Isso é o valor da área 1. Aí da área 2, a gente tem a altura da área 2, ó. Isso é a altura. Tá bom? E falta a base aqui, ó.
faltando a base. Então, tá faltando a gente encontrar essa base. Essa base é a hipotenusa do triângulo da área 1. Então a gente vai ter que calcular Pitágoras. Só que, para quem lembra, né, lembra lá de uma tabelinha que eu disse a vocês o seguinte, ó, quando a gente tiver lados iguais, a gente já pode encontrar a hipotenusa apenas multiplicando esse valor do lado por raiz de 2. Porém, caso você não lembre dessa tabela e tenha esquecido, você pode aplicar Pitágoras. Ó. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, no caso aqui, o A é o que a gente está procurando, que é a hipotenusa. O B é 1 e o C é 1. 1 ao quadrado, 1 ao quadrado, 1 mais 1, 2. Então, no caso, A vai ser igual a raiz de 2. Beleza? Então, aqui, essa base aqui é raiz de 2. Então, vamos lá. A área 2 é igual a raiz de 2, que é a base, multiplica 1 sobre 2. Então, como resultado, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2. Ok? E a área 3 agora? A gente vai fazer o mesmo esquema. Veja que a base da área 3, ó, a base da área 3, vou colocar aqui, tentar escrever aqui de lado. Pronto, a base aqui, a gente precisa descobrir ela também, tá bom? Porque foi dada a altura, tá aqui a outra altura, a altura. Então a gente precisa descobrir essa outra base usando o triângulozinho da área 2. Então, mais uma vez, a gente aplica Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. A é o que a gente está procurando. B é a base que a gente está... Ou melhor, a base não. É o valor que a gente tem, né, que é a base do triângulo A2. A base do triângulo A2 a gente achou, raiz de 2. Então, raiz de 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, A ao quadrado é igual. Raiz de 2 ao quadrado, corto com a raiz, vai ficar 2. E 1 ao quadrado é 1. 2 mais 1, 3. Então, a resposta aqui para a gente vai ser A igual a raiz de 3. Tá bom? Aí, vamos lá calcular. Deixa eu apagar esse pentágono aqui que eu desenhei. Pronto. Então, o A3 vale raiz de 3, que multiplica 1 dividido por 2. Então, vai dar raiz de 3 sobre 2. A área total dessa figura, ou seja, desse pentágono aí, vai ser 1 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 3 sobre 2. Então, a área total vai ser igual a 1 mais, aí eu boto tudo grandão assim, ó, sobre 2 e coloco aqui em cima 1 mais raiz de 2 mais raiz de 3. Beleza? E aí a gente chega à nossa resposta. Ok? É uma questão longa, por quê? Porque a gente tinha uma figura, além dela ser irregular, ela foi dividida em 3 outras figuras que não tinha todas as informações. Apenas uma das figuras é que tinha as informações suficientes para a gente iniciar o processo de cálculo. O restante a gente tem que encontrar os outros valores. Por isso que você olha assim para a questão e diz, questão longa, né? Mas ela não é uma questão difícil, viu, minha gente? Ela não é uma questão difícil. Na verdade, eu sou bem sincero, questões que envolvem esse conteúdo, áreas, né? Normalmente elas não aparentam ser difíceis. Né? Normalmente elas não aparentam ser tão difíceis assim. Né? Inclusive, eu até recomendo vocês, hoje à tarde, assistir a minha aula do terceiro ano, que eu vou dar lá para eles, uns desafios que eu fiz de geometria plana, uma revisão de geometria plana para eles. Eu fiz 6 desafios, né? Vou responder com eles hoje. Esses 6 desafios eu passei na semana passada, você pode até ver o vídeo de desafio que está lá no canal, esse vídeo de desafio, a aula 13 do terceiro ano, então vocês podem assistir e tentar responder um daqueles desafios. Eu selecionei as questões da seguinte forma: se o camarada conseguir responder todas as 6 questões que tem lá direitinho, ele tá craque, expert em geometria plana. Tá bom? Então eu recomendo vocês assistirem esse vídeo lá,
O vídeo que está lá, os desafios, é só as questões mesmo, só tem as questões. E aí a resolução vai sair hoje à tarde. Tá bom? Então hoje à tarde está saindo a resolução daquelas questões de desafio que eu vou fazer com o pessoal do terceiro ano hoje. Tá bom? São questões bem bacanas. Aí é o que você pode comparar, né? Você está vendo as nossas aulas e você vai ver o que é que se tem de mais difícil nesse conteúdo. Tá lá no desafio. E você vai ver que não é tão difícil assim. Você vai ver quanto se estuda, quanto se está fazendo tudo direitinho, tudo arrumadinho. É possível ter... Como é que eu posso dizer? É possível ter esse progresso, né? Vamos para a próxima questão aí. Vamos lá, letra B. A letra B é uma questão bem parecida com a anterior, né? Mas se você observar, a gente tem aqui 1, 2, 3, 4. A gente tem um quadrilátero aí. Tá bom? Não é trapézio, não é retângulo, não é nada disso. É um quadrilátero, porque possui 4 lados. Parece um trapézio, mas não é um trapézio, porque eu preciso ter 2 lados paralelos para poder ser trapézio. Mas aí a própria questão se encarregou de já fazer a divisão para a gente. Dividir um triângulo lá em cima e dividir um triângulo aqui embaixo. Então temos área 1 e área 2. Área 1, área 1 e área 2. A gente tem essas divisões aí. Então vamos fazer a área 1 primeiro. Aí a área 1 a gente tem. Aí você escolhe, tá bom? Tanto faz. Observa que eu estou colocando os valores assim, chamando de base, altura, mas você pode escolher qualquer valor, tá bom? Você pode chamar o 24 de base, você pode chamar o 7 de base, desde que quando você chamar um de base, o outro obrigatoriamente é altura, ok? Então você pode chegar aí, quando no triângulo retângulo tiver isso, você pode fazer isso à vontade, que não vai errar hipótese alguma. Só não pode fazer isso num triângulo escaleno, porque as alturas vão ser diferentes, tem todo um processo aí, as bases são diferentes, então quando escolhe uma base é somente aquela. Né? Um triângulo escaleno aí seria um triângulo mais ou menos assim, tá bom? Com os 3 lados diferentes. E aí as alturas são diferentes, tá bom? Então tem alturas diferentes. Se eu escolher isso aqui como base, então eu vou ter uma altura. Se eu escolher isso aqui como base, tem outra altura. Se eu escolher isso como base, tem outra altura. Então é um processo diferente. Mas vai lá. Como é retângulo, então, vou dizer que 7 é a base, a altura é 24. Tudo isso dividido por 2. Tá bom? Já vou simplificar aqui. Vai ficar aí 7 vezes 24 dividido por 2 dá 12. Então, 7 vezes 12, você vai obter 84. Isso é a área 1. Área 2. Aí a área 2, observa que ele só deu uma informação. Vou chamar de base aqui. E eu preciso da altura. Ele deu somente essa informação. Se a gente tivesse ângulos ou alguma coisa do tipo, a gente podia usar a trigonometria e chegar numa solução comum aí. Mas aí, o que é que a gente vai fazer? Mesmo esquema que a anterior. Eu vou descobrir essa hipotenusa aqui, que por coincidência é uma hipotenusa que pertence a ambos. Então, vou usar Pitágoras, descubro essa hipotenusa e depois uso Pitágoras mais uma vez para descobrir a altura. Tá bom? Então, a gente vai descobrir essa hipotenusa. Okay? Vamos lá. Calcular aí para depois a gente fazer a área 2. Então, vai lá. A ao quadrado é igual... Vou retar mais aqui. É igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, o a é o que a gente está querendo saber, o b é 7 e o c é 24. Então, a ao quadrado vai ser igual. Agora eu quero ver a participação de vocês aí no chat. Calcula aí para mim. 24 ao quadrado? Tá bom? Vê quanto é 24 ao quadrado aí. 24 ao quadrado. Tá bom? Ver se vocês estão acordados mesmo. Eu sei que é 7h30, amanheceu aquele friozinho, né? Então, acordar aí. Isso. Né? Então dá 576. E 576, parabéns aí para quem já está dando a soma completa,
né? Então dá 635. Calculando a raiz disso aqui, raiz de 635, quanto é que dá aí a raiz de 635? Ou 635 não, né? 625. Bom, 625. Pode somar aí que vai dar 625. Deixa eu ajeitar aqui. 625. Bom, aí a raiz de 625 vai dar... Quem já respondeu aí? 25, isso mesmo. Bom, 25. Então, achamos a hipotenusa. Isso aqui é 25. Aí agora, eu não vou usar Pitágoras aqui, tá bom? Para forçar vocês a utilizar aquela tabelinha um pouquinho, tá bom? Então, não vou usar Pitágoras. Vou desenhar o triângulo aqui para a gente encontrar a altura, tá bom? Então, vamos encontrar a altura. Qual é a tabelinha que a gente tinha? A gente tinha a tabelinha, deixa eu fazer ela pequenininha, o esboço dela. Então, a gente tinha o seguinte. Não ficou muito bonita não, mas vocês fecham os olhos aí pensando que tá linda, tá bom? A gente tem cateto 1, cateto 2 e hipotenusa. Então a gente tinha o triângulo 3, 4, 5, triângulo 5, 12, 13 e os triângulos L, L, L raiz de 2. Eram os triângulos que a gente tinha. Agora, no atual momento, a gente tem o seguinte. A gente tem um triângulo aqui. Onde aqui é 25. Deixa eu botar esse triângulo mais para cá. Deixa eu botar esse triângulo aqui. Vixe, ficou em cima demais. Né? Então a gente tem um triângulo aqui. Ó. Onde aqui é 25, aqui é 15. Né? Vamos olhar para os triângulos aí. A gente pode observar que esses números aqui. E a gente está querendo isso aqui. Essa altura aqui que é o que a gente está querendo. Vou chamar de X, tá bom? Vou chamar de X. Vamos olhar para essa tabela e ver que esses números aqui eles são divisíveis. Por exemplo, o 25 ele é divisível por 5. Se eu dividir por 5, então eu tenho aqui 5 vezes 5. 25 não é a mesma coisa que 5 vezes 5? E o 15 pode ser dividido tanto por 5 como por 3. Como eu já usei do triângulo o número 5 lá em cima, porque o 25 nem é divisível por 3 nem por 4, é só por 5. Então eu já usei o número 5. Então só sobrou para mim aqui o número 3. 15 pode ser escrito dessa forma aqui, 3 vezes 5. Se você observar, ó, temos um triângulo que é o mesmo triângulo da primeira linha, porém multiplicado por quanto? Por 5. Então, se o triângulo, eu já usei o 3, já usei o 5, falta usar quem? O 4. Então, o x aqui vai ser a mesma coisa que 4 vezes 5, que dá quanto? 20. E aí a gente chega justamente na altura que a gente estava procurando. Professor, não entendi como é que eu iria fazer, qual seria a outra forma que eu iria fazer. Deixa eu separar aqui. A outra forma seria usar Pitágoras. Ó. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Aí você vai fazer o processo normal. A diferença é que o a agora você tem, que é 25. 25 ao quadrado. A base você também tem, que é 15 ao quadrado. Só faltou o c, que é a altura. Então, c ao quadrado. Quando você resolver isso aí tudo, você ia chegar no resultado igual a 20. Você ia chegar aqui, c era igual a 20. Do mesmo jeitinho que a gente chegou aqui. Tá bom? Então, essa ideia da tabela, você pode dar uma olhadinha depois nas nossas primeiras aulas, se eu não me engano, nas primeiras videoaulas, que eu falo justamente para vocês aí. Caso você não encontrar, tem as aulas do primeiro ano. As primeiras aulas do primeiro ano eu falo sobre o teorema de Pitágoras e do terceiro ano também, de trigonometria, eu falo sobre isso, para vocês aí ficarem bem afiados. Ok? Então já temos a altura, então vamos lá. 15 vezes 20 dividido por 2. Já divido aqui, que dá 10, né? E 15 vezes 10 vai dar quanto? 150.
Soma os dois valores, então a área total vai ser igual a 150 mais 84. E aí vamos obter o resultado de 234. Beleza? Tranquilo aí, galera? Acredito que sim, o silêncio de vocês, né, já responde tudo pra gente. Né? Eita, acabei maximizando o chat aqui, quase não via nada. Vamos lá, mais uma questão aí. Questão 8. Um quadrado e um retângulo têm o mesmo perímetro. As medidas dos lados do retângulo correspondem às raízes da equação. Eita, essa questão, eu lembrei, eu coloquei essa questão em homenagem à Alice, né, para ela trabalhar um pouquinho de Bhaskara. O SSA gosta muito de misturar essas questões e é bom ela trabalhar aí. Então, esse é um presente para você, viu, Alice? Então, ó, um quadrado e um retângulo têm o mesmo perímetro. Então, a gente tem duas figuras aí, todas duas possuem o mesmo perímetro. Quadrado e o retângulo. Rejeito não, rapaz. Presente é bem-vindo. Você vai ver que é fácil da gente resolver. Então tá aí. O quadrado e o retângulo têm o mesmo perímetro. As medidas dos lados do retângulo correspondem às raízes dessa equação. Então ele já disse pra gente o seguinte, ó, tudo que for do retângulo, ou seja, a base e a altura do retângulo, vai corresponder às raízes dessa equação aqui. Bom, as raízes dessa equação. Então vamos calcular a raiz dessa equação e a gente vai achar as dimensões do retângulo. Aí, a partir das dimensões do retângulo, a gente consegue chegar nas dimensões do quadrado. Ok? Então, vamos lá. Calcular essas raízes. Existem N métodos, galera. Existe o método da soma do produto e vários outros. O professor Otávio Rafael, prefere usar Bhaskara, que a Alice odeia. Eu prefiro usar Bhaskara. Eu tenho um motivo, por quê? Né? Uma razão. Gosto de usar o Bhaskara porque, na minha opinião, eu acredito que a gente consegue enxergar nas raízes com precisão. Eu acho que a gente chega num valor mais preciso. Né? E outra, também existe aquele detalhe, se você for resolver a raiz, e se o delta, né, ele for negativo, ou seja, menor do que zero, então a gente para a resolução. Né? A gente não precisa continuar porque significa que não tem solução para os números reais. Né? Então, eu gosto de utilizar o Bhaskara devido a isso, porque é como se eu matasse 2 coelhos numa lapada só. Os outros métodos não chegam a essa conclusão com clareza. Né? Aí vamos lá, relembrando a fórmulazinha de Bhaskara. Delta é igual a B ao quadrado menos 4AC. Né? E para encontrar as raízes, eu vou ter o x, que vai ser igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Tem gente que prefere decorar essa fórmula de Bhaskara como uma só, substituindo a fórmulazinha do delta lá dentro da raiz. Né? Eu prefiro trabalhar separado. Aí isso vai depender de cada um de vocês. Tá bom? Aí vocês é que escolhem aí. Mas vamos lá. Primeiro a gente tem que resolver o delta. Então, delta é igual a... Quem é B? Aí lembrar que toda equação do segundo grau ela é escrita dessa forma. AX ao quadrado mais BX mais C igual a zero. Se você lembrar que ela pertence sempre, toda equação do segundo grau tem sempre esse formato, é fácil. Encontrou o A, encontrou o B e encontrou o C. Veja que é justamente as letrinhas que a gente tem aqui, as únicas. A mesma coisa aqui. São as únicas letras que a gente tem. Então, basta só lembrar disso aí. Não é difícil, não. Tá bom? Aí vai lá. O B aqui é menos 10. Então, menos 10 ao quadrado. Menos 4 vezes A. Quanto é A? Não aparece, não. Então, é 1. E o C? 21. Então, delta vai ser igual a menos 10 ao quadrado. Então, esse menos vezes esse menos vai ficar mais. Então, a gente vai ter 10 vezes 10, que vai ser 100, positivo. Menos 4 vezes 21. 4 vezes 21 vai dar 84.
Então, 100 menos 84, a gente tem 16. Então, delta é igual a 16. Beleza? Então, continuando agora aqui. Deixa eu fazer uma divisão aqui para a gente não se confundir. Então, x vai ser igual a menos b. Então, b era quem? Era menos 10. Aí, esse sinal de menos, com esse sinal de menos aqui, vai ficar positivo. Então, vai ficar 10. Mais ou menos, raiz de 16. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Só quem é a? 1. 2 vezes 1 é 2. Então, a gente vai ter dois valores aqui. 10 mais a raiz de 16, que é 4. Sou 2. E vai ter o outro que vai ser 10 menos 4 dividido por 2. Ok? A gente vai ter essas respostas aí para a gente. Aí 10 mais 4 dá quanto? 14. Dividido por 2 dá 7. E 10 menos 4 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então temos aí as dimensões do retângulo. 7 e 3. Essas são as dimensões do retângulo. Aí o que é que a questão falou? Diz que o quadrado e o retângulo têm o mesmo perímetro. Ou seja, a mesma soma dos lados. Um quadrado, todo mundo sabe que todos os lados são iguais. Então, vou chamar de A aqui. A. Então, no caso, o perímetro de um quadrado, A mais A mais A mais A vai dar o quê? 4A. E o do retângulo, eu tenho esses valores aqui, que a gente acabou de encontrar. Então, eu vou ter 7 mais 3, 10, mais 7, 17, mais 3, 20. Então, 4A igual a 20. Então, deixa eu passar uma setinha aqui. Ainda bem, Alice, ainda bem que esse está fácil. 4A igual a 20, então A é igual a 20 dividido por 4 dá 5. Então encontramos o valor, o lado do quadrado. O lado do quadrado vale 5. Ele quer a área desse quadrado. A área igual a L ao quadrado. Se o lado é 5, 5 ao quadrado vale quanto? 25. E aí a gente chega à nossa resposta. Beleza, galera? Então veja. Professor, por que a conta também, mais uma vez, está aparecendo que ela é longa, que é grande? Porque aí ele envolveu dois conteúdos, ele interdisciplinou duas situações da matemática, a geometria com a álgebra. E aí veja que a gente só pôde partir para o princípio da geometria, o que é de geometria é somente aqui, nesse lado daqui. Isso é o que é de geometria. O resto que a gente fez foi tudo álgebra, inicialmente. Então, meio que ele jogou para essa situação para poder a gente, como é que eu posso dizer? Eu não vou dizer dificultar, mas para tentar interdisciplinar, né? Mostrar que a matemática ela pode se misturar até com a própria matemática. Né? Então, misturou geometria com álgebra. Okay? A próxima questão da gente é essa daqui. Um lado de um quadrado mede 14 centímetros. Se o comprimento desse lado for aumentado em 40 centímetros, né? Em 40%. Porém, eu já estou vendo aí que o meu tempo já estourou aí, né? Em relação à aula de vocês, né? Vocês têm a próxima aula aí. Então, o tempo já estourou. Então, devido a isso, a gente vai responder essas questões aí na nossa próxima aula. A gente continua respondendo mais questões sobre área, tá bom? Só que, além dessas questões, vocês terão um desafiozinho para responder. Deixa eu ver se eu coloquei o link aqui para vocês. Eu acho que eu esqueci de colocar o link, mas eu vou colocar lá no Classroom, tá bom? Vou colocar o link lá no Classroom e a gente vai resolver vocês vão resolver esse desafio lá no link. São dois desafiozinhos. Então, bem bacana, vocês vão gostar, tá bom? Em formato até de game que eu fiz lá, bem gamificado, para os meninos aí, amantes dos jogos aí, gostarem também para responder. Então, as perguntas bem pertinentes, bem teóricas, para vocês resolverem lá, tá bom? Lembrando que logo quando você for iniciar o desafio, eles vão pedir o nome de vocês, aí vocês colocam o nome de vocês e o ranking lá, a tabela de classificação que vai ter lá, só eu vejo, tá bom? Então não precisa se preocupar não, ok? Então, agradeço a vocês pelo tempo aí.
né? Desejo uma boa aula aí para vocês aí com o próximo professor que tiver. E por hoje é só. Se alguém tiver alguma dúvida aí, eu vou ficar alguns minutinhos aqui online e você pode tirar a dúvida à vontade, tá bom? Quem não tiver dúvida, pode sair. Valeu, obrigado. Ô, professor, Oi. o senhor queria falar o que comigo? Agora que eu me lembrei. Ô, Vitório, era sobre o curso lá de Android. Aí você fala comigo no Zap depois que eu explico a você. A gente vai começar a aula remota lá. Aí eu vou encaixar você na nova turma para você finalizar o curso lá, né, pai? Ah, tem que ver, eu vou ver isso. Aí você veja isso aí. Eu que eu vou conversar com você lá no Zap é justamente para a gente ver quais são os horários que você está tendo disponível, aquela coisa toda. Entendeu? Uhum, tá bom. Tá bom, filho? Obrigado. Tchau, tchau.